Fala Dev, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu me chamo Thiago Pareschi e no vídeo de hoje nós vamos abordar um dos serviços queridinhos da AWS, que é o S3. Eu quero abordar aqui conceitos introdutórios, então vamos ter tanto uma parte teórica quanto uma parte prática. Caso você ainda não tenha tido contato com o S3, não tem problema. Esse vídeo foi feito especialmente para você. Então, como de costume, vamos aqui para o nosso Draw.io para mostrar o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Primeiro, o que é o serviço S3? Por que utilizar esse serviço? Quando utilizar? E também o passo a passo, que vai ser a nossa parte prática desse vídeo. Começando aqui sobre o que é o S3. O S3, ou 3 Ss, que seria uma forma como a gente entenderia melhor, é uma brincadeira aqui com o nome do serviço por conter 3 palavras que começam com a letra S. E o nome do serviço é o Simple Storage Service. Ou para a gente, aportuguesando, é um serviço simples de armazenamento. Então a gente já pode ver aqui, inicialmente, que ele serve para armazenar objetos. E esses objetos podem ser dos mais diversos tipos possíveis. Pode ser uma imagem, um vídeo, um arquivo zip, pode ser qualquer extensão que você queira armazenar. E o curioso é que a gente chama ele de objetos e não de arquivos, porque a ideia é justamente que esse serviço seja simples. A AWS não quis trazer para esse serviço conceitos como protocolo SMB, NFS, conceitos como file system. Eles quiseram simplificar isso ao máximo para que a gente possa utilizar ele da maneira mais simples possível, apenas criando as nossas pastas e os nossos objetos. Mas apesar de eu informar que não existe um file system, você deve estar pensando que já deve ter visto ali que no S3 existe sim esse conceito de pastas. E apesar de estar escrito aqui pasta na própria AWS, eles não são pastas propriamente ditos, eles são sim objetos. Então, no futuro, caso, por exemplo, você queira fazer uma prova de certificação, essa seria a resposta mais adequada. Eles não são pastas, são objetos sem nenhum tamanho e que o último caractere aqui, o que seria para a gente o nome da pasta, é representado por uma barra. Mas, para fins de simplicidade, a gente pode chamar tanto os objetos como arquivos e esse mecanismo aqui como pasta também não tem nenhum problema. Então, vimos que o S3 é um serviço de armazenamento de objetos, armazenamento de arquivos, e por que utilizar ele? Ele tem diversas características que tornam ele muito interessante. O primeiro é que ele tem um excelente custo-benefício. Ele possui aqui o custo de 0,023 centavos de dólar para cada gigabyte que você armazena lá. E é exatamente isso aqui mesmo. Trocando em miúdo, seriam 2 centavos de dólar para cada gigabyte armazenado. E a gente consegue reduzir ainda mais esses valores utilizando essas classes de armazenamento. Vamos supor que você tem ali um arquivo, que é um arquivo de backup, ou um arquivo que você precisa armazenar por uma auditoria que pode ser que nem aconteça, você consegue pegar esse arquivo, colocar ela numa classe em que você informa para a AWS que esse arquivo não vai ser acessado uma vez em 6 meses, ou vai ser acessado uma vez a cada ano, quem sabe, e isso abaixa ainda mais o valor aqui que você pagaria por cada gigabyte armazenado. E além disso, essas classes de armazenamento você pode configurar como se fossem ciclos de vida. Vamos supor que você identifique objetos que são muito acessados nos primeiros 30 dias de vida ou nos primeiros 6 meses de vida, mas após isso o acesso dele pode tender a zero. Você pode configurar isso aqui que é chamado de ciclo de vida. É como se fosse um agendamento para que esse objeto saia de uma classe de armazenamento e vá para uma que é ainda mais barata. O S3 também é um serviço extremamente confiável. Todos os arquivos que você armazena nele, a depender um pouco aqui da classe de armazenamento que você seleciona, esses arquivos são replicados em diversas zonas de disponibilidade da AWS. É como se uma cópia desse arquivo estivesse replicada e distribuída ao longo de uma região inteira. E isso traz para o seu arquivo uma durabilidade que é impressionante. A AWS chama todos esses noves aqui, que representam a durabilidade do arquivo, de 11 nines, porque ao todo são 11 noves que representam o quão durável, o quão disponível esse arquivo vai ser, cuidado lá nos servidores da AWS. O S3 também possui uma baixíssima latência, tanto em operações de escrita e em operações de leitura, e o que é muito interessante, ele possui integração com vários outros serviços da própria AWS. Então nós temos integrações como Lambda, SQS, SNS, o Athena, que é esse serviço que serve para fazer consultas nos arquivos que você armazena lá, e muitos outros, o que traz uma grande flexibilidade quando a gente está pensando em atender determinada solução nos nossos projetos. Avançando para o próximo tópico é quando utilizar o S3. A gente pode utilizar ele em diversos casos de uso, como, por exemplo, armazenamento e backups de dados. Nós vimos que, além da disponibilidade, além da durabilidade, que possuem ótimas taxas, temos também aquele aspecto do ciclo de vida
para deixar o nosso backup ainda mais barato, o S3 possui uma funcionalidade muito interessante, que é que você pode subir o seu site estático para lá e utilizar o próprio S3 como se fosse um servidor para hospedar esse site e deixar ele acessível para todos os seus usuários. O S3 também é utilizado para análise de Big Data, porque ele possui sim integração com serviços como o Amazon EMR e o Amazon Athena, como nós vimos aqui em cima. O S3 pode ser utilizado também para distribuição de arquivo, que é mais conhecido como CDN. Então, caso você tenha, por exemplo, um site que é acessado por diversos usuários ao redor do mundo, você pode utilizar o S3 como CDN para deixar cópias desses arquivos do seu site distribuídos ao redor do mundo para reduzir a latência que o seu usuário teria ao acessar o seu website. O S3 é excelente para o armazenamento frio de arquivos, que tem relação exatamente com essas classes de armazenamento. A gente pode utilizar uma classe chamada Glacier ou Glacial, e essa classe é baratíssima para armazenamento de arquivos que não são acessados com tanta frequência. E devido à integração com todos esses serviços, o S3 se torna ideal para a elaboração de uma arquitetura orientada a eventos. E a gente vai ver na prática qual seria a funcionalidade que tornaria o S3 bom para atender esse tipo de demanda. E vindo aqui para o passo a passo, vão ser todos os itens que nós vamos ver agora na parte prática. Começando aqui pela criação do bucket e o upload do arquivo. Então, nós já estamos aqui no console da AWS. Eu tenho o S3 aqui como um serviço recentemente visitado, mas se você não tiver, não tem problema. Basta escrever S3 aqui nesse campo de pesquisa, clicar no serviço quando ele for localizado, aguardar alguns segundos que ele já abre. Eu fui redirecionado para essa tela porque eu já tenho diversos buckets criados para o armazenamento de arquivo. Mas caso você não tenha nenhum, você será redirecionado para essa tela aqui. Cliquei aqui no nome do serviço, Amazon S3, e vem para a tela que provavelmente você foi redirecionado caso você nunca tenha acessado. E nesse site inicial tem diversas informações muito importantes. A gente poderia criar um bucket diretamente por aqui. Ele informa questões de preço do S3 e o legal é que o S3 não possui custos mínimos, você paga exatamente pelos gigabytes que você armazenar. E é muito interessante esse fato de não ter taxas mínimas, porque se contrapõe caso você armazenasse esses arquivos internamente na sua empresa de forma física. Você precisaria comprar discos rígidos e eles não seriam utilizados na sua máxima potência, então você teria ali vários gigabytes de forma ociosa, e é o que não acontece aqui no S3, você paga exatamente pelo que você usa. Um pouco mais abaixo você pode localizar informações muito interessantes sobre o S3, recomendo que você gaste uns minutinhos aqui nessa página lendo tudo isso, inclusive aqui a parte dos casos de uso, estudo de casos com empresas reais mostrando como que elas usam o S3, mas a gente já vai aqui para a parte prática. Vamos começar criando o nosso bucket. Você pode vir tanto por esse botão aqui, caso você não tenha nenhum bucket criado na sua conta ainda, mas caso você já tenha e tenha sido redirecionado aqui para essa lista de buckets, é da mesma forma, clicando no botão laranja com o nome de Criar Bucket. Começando aqui com a criação do nosso bucket, a gente precisa informar um nome para ele, e não pode ser qualquer nome. Esse nome precisa ser único entre todos os buckets já criados na AWS e não só na sua conta. Então, por exemplo, caso você escreva um nome muito genérico, como por exemplo, backup, e navegue até o final da página e peça para criar esse bucket, é muito provável que já exista um bucket com esse nome. Então, você precisa ser um pouquinho mais específico no nome dos buckets que você deseja criar. Então, posso colocar aqui, por exemplo, backup do Thiago e mais algum identificador aqui. Eu tenho certeza que não tem nenhum bucket com esse nome na AWS. Nessa próxima opção, ele pergunta em qual região eu gostaria que esse bucket fosse criado. E a AWS possui diversas regiões, todas elas distribuídas geograficamente no mundo. Então, temos aqui regiões nos Estados Unidos, na Ásia, no Pacífico, no Canadá, várias na Europa, e nós temos apenas uma no Brasil, que fica mais especificamente em São Paulo. E quando a gente seleciona essa região, os arquivos são armazenados, o que torna essa opção interessante, que você consegue deixar esses arquivos mais próximo do seu cliente, o que naturalmente reduz a latência que a sua aplicação teria para navegar até o servidor aonde esse arquivo está armazenado, o que traz uma experiência de latência bem melhor para o seu cliente, para a sua aplicação. Por isso que nós selecionamos aqui a opção da América do Sul, aqui em São Paulo. Caso eu tenha um bucket já existente que eu desejo copiar todas as configurações, e são inúmeras que nós podemos criar, a gente poderia simplesmente selecionar aqui o bucket que eu quero que seja copiado e nós teríamos ainda menos trabalho a realizar. O S3 possui diversas configurações relacionadas ao acesso e à propriedade do arquivo. Esse tipo de configuração nós vamos pular agora, mas sabe que você pode configurar
quem vai ser o dono do arquivo, quem pode acessar o arquivo, quem pode fazer operações de escrita e leitura no seu bucket. Então, o S3 é extremamente flexível. Por padrão, todos os arquivos contidos no seu bucket estão com acesso bloqueado para a internet, ou seja, todos os arquivos do seu bucket, por segurança, são privados, e você pode configurar isso, lógico, clicando aqui. Mas, de início, vamos deixar ele bloqueado e nós vamos ver como configurar isso depois da criação do bucket. Nós podemos também habilitar um versionamento dele. Então, vamos supor que você tem arquivos que seria interessante manter um histórico de todas as versões que já foram criadas para ele. Vamos supor um documento de texto, ou imagens, projetos de marketing, ou qualquer caso de uso que você precise guardar o histórico de cada modificação que foi realizada no arquivo. Você pode fazer isso ativando o versionamento desse bucket. Vou deixar ele desativado para também habilitar com o bucket criado. A gente poderia colocar tags, assim como todos os serviços da AWS, existe essa possibilidade de identificar como tag, e ele serve basicamente para que depois a gente possa filtrar esse bucket criado e saber qual a origem dele. Então vamos supor que ele é do projeto XYZ, e ele vai ser alocado no centro de custo 123, e por aí vai. A forma como você tem para identificar esse bucket de acordo aí com o seu contexto. Aqui abaixo você especifica como você quer que seja a criptografia em repouso dos seus arquivos. Todos esses arquivos que estão armazenados no servidor da AWS, mais precisamente aqui no data center do S3, estão criptografados e protegidos contra qualquer acesso indevido. E por padrão, nós temos esse SSE S3 habilitado, que é uma forma que nós temos de configurar para o próprio S3 gerir tanto as ações de criptografar e descriptografar esse arquivo, quanto também o armazenamento da chave de encriptação. É a forma mais gerenciada que nós temos para deixar os nossos arquivos protegidos lá na AWS. E essa opção aqui também é extremamente flexível. Você poderia selecionar um outro serviço da própria AWS para você especificar, por exemplo, qual chave de criptografia você quer utilizar nesses arquivos. E você pode ir além, inclusive. Você poderia informar para a AWS que, na verdade, você quer gerir a chave de encriptação dos seus arquivos. Então, cada uma das operações que você realizar, você teria que enviar essa chave para que a AWS, de posse dela, possa executar as ações de criptografar e descriptografar esses arquivos, e ela não armazena essa chave em local nenhum. A gente vai deixar aqui essa primeira opção habilitada, que é a forma que eu falei, que é a mais gerenciada possível, que dá menos dor de cabeça para a gente, e podemos finalizar clicando no botão de criar bucket. Bucket criado. Agora aqui na lista dos buckets que nós temos disponíveis, nós temos informações, por exemplo, sobre quantos gigabytes nós estamos armazenando. Aqui na minha conta, por exemplo, eu tenho apenas 600 megabytes armazenados aqui no S3, dando um total de 444 objetos. E se você ver minha média aqui de tamanho por objeto, é bem baixa. E essas informações são muito interessantes para você ficar de olho no custo, para saber quanto que você gastaria aqui na sua conta. E com o bucket criado, a próxima funcionalidade que nós vamos testar é o upload de arquivos. Então eu clico no link do bucket que eu acabei de criar e a tela é bastante intuitiva. Eu posso utilizar esse botão aqui para criar as pastas, como eu comentei, criar uma estrutura ali mais interessante e mais didática para o armazenamento dos arquivos, mas o que eu quero fazer aqui é o upload dele. Eu posso tanto clicar nesse botão com o nome de carregar, quanto arrastar um item aqui. Para o console, você pode ver que ele já mudou aqui a sua interface, sugerindo que a gente pode simplesmente soltar o arquivo para fazer o upload, e aqueles dois caminhos chegariam exatamente aqui nessa pasta, com informações do arquivo que nós estamos fazendo o upload. E por fim, podemos simplesmente clicar no botão com o nome de carregar e o upload já foi realizado para o nosso bucket. E a forma como nós temos para ver o arquivo é exatamente aqui. Clicando no link com o nome do arquivo que nós enviamos para a AWS, a gente tem acesso a diversas configurações que nós podemos fazer nele, quanto também uma forma de abrir o arquivo. A gente pode ver aqui que, na verdade, temos duas formas. Temos tanto uma URL do objeto, quanto um botão em que nós podemos abrir o arquivo. Testando aqui o botão de abrir, eu consigo acessar normalmente o objeto que eu fiz o upload, e é justamente essa imagem aqui da AWS. Mas clicando, por exemplo, aqui na URL do objeto, essa é uma URL pública. Você poderia passar, por exemplo, para todos os seus usuários para acessar esse arquivo. E a gente viu aqui que, na verdade, tomamos um erro de acesso negado. Isso porque, reforçando aquilo que eu falei, todos os objetos que nós enviamos para o S3 são privados. E a forma como nós temos de mudar isso é a seguinte. Eu preciso executar isso em dois passos. O primeiro é vindo aqui no meu bucket, clicando nessa aba aqui com o nome de permissões, eu preciso primeiro editar essas configurações de como funciona a política de acesso do bucket. Então, clico no botão de editar e desbloqueio todo o acesso. Eu poderia desbloquear apenas parcialmente
novamente, mas aqui para o nosso exemplo, eu vou deixar o acesso completamente público. Clico no botão de salvar alterações e digito confirmar. Clico no botão de confirmar, agora vejo que o bloqueio a todos os arquivos está desativado, e se a gente viesse aqui na nossa listagem de buckets, e nós estamos falando desse bucket aqui com o nome de backup do Thiago, a gente pode ver que o seu acesso ainda está como bucket e objetos não públicos. Isso porque ainda resta uma configuração a ser feita. Voltando aqui novamente no meu bucket, volto para a minha opção de permissões e eu preciso colocar uma política de acesso nesse bucket. Eu preciso deixar mais explícito para a AWS qual operação eu estou liberando e em quais arquivos também. Então, clico no botão de editar e é exatamente essa política que eu vou colocar aqui. E o que você precisa colocar é isso aqui. Vou deixar alguns segundinhos na tela. Caso você queira copiar, e explicando um pouquinho, coloquei um nome para identificar o que essa política se trata. Então, uma política para permissão de acesso de leitura. Eu estou permitindo que qualquer pessoa, qualquer usuário, qualquer conta possa executar essa operação no S3 que possui o nome de getObject. E eu estou permitindo que isso seja realizado nesse resource aqui. Então, eu preciso fazer uma pequena edição. Copio o nome do bucket através aqui desse atalho e colo aqui na minha operação. E você veja que ele termina com uma barra e um asterisco. Isso é justamente para representar que eu quero que todos os arquivos dentro do meu bucket tenham esse acesso liberado. Venho até o final da página e peço para salvar as alterações. Vamos voltar agora lá para a listagem do bucket e ver se aquela informação mudou. Ainda está desatualizada, vou clicar aqui para atualizar e agora eu posso ver que todos os arquivos aqui do meu bucket são públicos. E o que a gente vai testar agora é se de fato essa URL aqui do usuário funcionaria. Então vou clicar aqui e eu posso ver que agora o acesso foi regularizado e caso, por exemplo, você mesmo aí digite essa URL no seu navegador, você também consegue acessar essa imagem que eu fiz upload aqui da AWS. Agora vamos ver aquela opção de versionamento. Então, para isso, volto aqui no meu bucket e a forma como eu tenho de habilitar o versionamento dele é através dessa aba com o nome de propriedades e já está aqui visível na tela. Então, eu venho no botão com o nome de editar e peço para ativar o versionamento no meu bucket e é simplesmente isso. Salvando aqui as alterações, caso eu faça upload de um arquivo com esse mesmo nome, ao invés dele ser substituído por esse novo arquivo, será criada uma nova versão para ele. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Arrastei de novo um arquivo com o mesmo nome, AWS PNG, e vou pedir para fazer o carregamento dele. Clico aqui para visualizar os arquivos do meu bucket, e a forma como eu tenho de ver as versões é através desse botão aqui, em que eu posso habilitar e pedir para ver as versões. Essa daqui é a versão anterior, e sempre na parte de cima eu consigo ter acesso à versão mais recente do objeto, salvo no S3. Cliquei aqui para visualizar o objeto, vou clicar novamente no link público e eu posso ver que essa é a diferença que eu fiz no arquivo. Então, traz bastante simplicidade caso você tenha constantes alterações em arquivo. Você não precisa, por exemplo, ficar salvando como arquivo V1, arquivo V2, arquivo V número 100. Você simplesmente habilita o versionamento e deixa que a AWS gerencie isso para você. Vamos entender agora o que são as classes de armazenamento dos arquivos. Sempre que você faz o upload de um novo arquivo para o S3, existe uma configuração aqui embaixo em que você pode determinar qual a classe de armazenamento você quer para o objeto. Ele, por padrão, vem com essa classe habilitada e o nome dessa classe é padrão mesmo, e ele especifica aqui características sobre cada classe de armazenamento. Então, por exemplo, para essa classe padrão, são para dados que são acessados com grande frequência, esses arquivos são armazenados e distribuídos em 3 zonas de disponibilidade diferente. Mas caso seja um arquivo, por exemplo, que não é acessado com muita frequência, você pode navegar até o final e procurar por aquele Glacier que eu comentei no início do vídeo. Essas classes de armazenamento são para arquivos que são acessados com baixíssima frequência. Por exemplo, esse aqui é para arquivos acessados uma vez por ano. Esse aqui é para arquivos acessados menos de uma vez por ano. E todas essas classes de armazenamento são mais baratas em relação a essa classe padrão. Vou navegar até o final da página e cancelar esse upload. Eu queria apenas mostrar as classes de armazenamento. E agora nós vamos entender o ciclo de vida do arquivo. Posso vir na aba de gerenciamento e nós já temos essa opção visivelmente disponível. Clicando aqui em criar regras de ciclo de vida, nós chegamos no ponto onde nós podemos criar aquelas configurações onde nós especificamos que depois de 30 dias, por exemplo, eu quero que um arquivo seja transportado dessa classe de armazenamento padrão para uma classe de armazenamento mais fria, mais barata, uma vez que esse arquivo não é tão acessado. E é nesse local onde nós criamos essa regra
e o S3 se encarrega em executar para a gente. Então, poderia, por exemplo, colocar uma regra para esse ciclo de vida com o nome de enviar para o Glacier. Poderia especificar que essa regra vai se aplicar, na verdade, só a um dos prefixos no meu bucket. E aqui, prefixo, ele está se referindo às pastas do seu bucket. Ou você pode informar que essa regra vai se aplicar a todos os objetos. E você precisa informar que você entende que isso aqui vai acontecer para todos os arquivos, sem nenhuma exceção do seu bucket. E agora, na parte mais importante dessa tela, você especifica qual será as configurações desse seu ciclo de vida. E ele é bastante flexível. Você pode, por exemplo, configurar o que vai acontecer com as versões atuais do seu objeto. Você pode ver que quando eu cliquei aqui, surgiu uma tela aqui embaixo, que é o local onde a gente precisa configurar o que vai acontecer com a versão atual. E aqui eu informo para qual classe de armazenamento eu quero que esse arquivo seja enviado. Então, por exemplo, eu quero que ele saia da opção padrão e venha para essa opção aqui com o nome de recuperação instantânea do Glacier. E eu quero que isso aconteça após 30 dias, por exemplo. Você pode imaginar que você tem um caso de uso em que arquivos são acessados com uma grande frequência durante os primeiros 30 dias, mas depois o acesso dele cai a quase zero. E quando nós configuramos essa regra do ciclo de vida do nosso arquivo, a gente pode analisar aqui embaixo o que vai acontecer na prática. Então, no dia 0, nós temos os nossos objetos carregados e depois de dia 30, no dia 30 mais precisamente, esses objetos são movidos para essa classe aqui com o nome de recuperação instantânea do Glacier. Mas a gente pode ver aqui na direita que as versões dele, na verdade, não tem nenhuma ação definida e a gente pode criar sim. Então, venho aqui em cima e eu posso configurar, por exemplo, que eu quero que as versões sejam excluídas, ou eu quero, por exemplo, que as minhas versões também sejam movidas entre classes de armazenamento. E eu posso especificar, inclusive, uma classe de armazenamento diferente para as versões, diferente em relação ao objeto principal, à versão mais atualizada. Mas aqui, para o meu caso, vou colocar para a mesma classe de armazenamento, vou colocar que eu quero que as versões também sejam migradas para ela após 30 dias, e a gente tem uma configuração a mais em relação à movimentação da versão atual. A gente pode falar quantas versões a gente quer salvar também. Como aqui no caso, da forma como está configurado, nenhuma versão desatualizada seria retida, ela seria mantida, mas a gente pode, por exemplo, falar que junto com a versão atual, a gente quer salvar a versão imediatamente anterior. Então, coloco o número 1 nessa opção para informar o tipo de configuração que eu desejo. E ao vir até o final da página e clicar em criar regra, a AWS se encarrega em monitorar todos os arquivos do seu bucket e fazer essa movimentação de forma automática para você. Já caminhando para o final do nosso vídeo, nós vamos ver mais duas funcionalidades. A primeira fica aqui nessa aba de propriedades e ela possui o nome de notificação de eventos. E é através dessa funcionalidade que nós conseguimos criar aplicações seguindo aquele conceito de arquiteturas orientadas a eventos, criando uma integração com diversos serviços da própria AWS. Então eu clico em criar uma nova notificação e assim como nós fizemos lá no ciclo de vida, eu preciso criar um nome para esse evento, preciso especificar se eu quero que seja feito com todos os arquivos do meu bucket ou algum prefixo, alguma pasta em específico. E aqui na notificação de evento, eu tenho essa opção inclusive para especificar qual tipo de arquivo eu quero que dispare esse evento. E nós podemos configurar esses eventos de acordo com as ações que são realizadas no S3. Então podemos falar que nós queremos ativar esses eventos sempre que um objeto é criado, sempre que um objeto é removido, ou sempre que configurações de acesso são alteradas. O evento que nós podemos habilitar aqui é altamente flexível, você pode customizar de acordo com o que a sua arquitetura e a sua solução precisa. E a ação que disparará esse evento está aqui embaixo nessa aba com o nome de destino. Você pode encaminhar esse evento tanto por uma função lambda, então caso você já tenha ela disponível aqui na sua conta, ela aparecerá aqui nesse combo box, eu tenho uma lambda com o nome de teste. Caso você queira enviar esse evento, na verdade, por um tópico SMS, para que todos os consumidores do seu tópico recebam essa notificação de que um evento aconteceu no seu bucket, você pode clicar aqui também em tópico SNS e selecionar em qual bucket você quer que essa mensagem seja enviada, e o mesmo acontece aqui para o SQS. E dessa forma você pode criar uma arquitetura orientada a eventos, onde o S3 é a origem dos seus dados, é o gerador do evento, de forma extremamente simples. Vou voltar para a minha lista de arquivos do bucket para que a gente possa visualizar a última funcionalidade aqui da nossa aula. E a gente pode localizar ela aqui na aba de gerenciamento também. Logo abaixo aqui do ciclo de vida que nós já criamos, nós temos essa regra de replicação. Vou clicar no botão para criar uma nova regra de replicação e essa funcionalidade aqui torna o S3 ainda mais confiável. Vamos supor que você usa uma classe de armazenamento padrão
em que mantém esse seu arquivo distribuído em 3 zonas de disponibilidade diferente, mas você tem ainda uma necessidade muito maior de ter certeza que esse arquivo está replicado em vários outros locais, para fins de segurança. Então, é essa funcionalidade que você utilizaria. Você pode criar regras de replicação, mas não entre zonas de disponibilidade de uma mesma região, mas sim para outras regiões da AWS. Então, você pode especificar, por exemplo, que você quer que todos os arquivos do seu bucket sejam replicados por uma outra região. Então, nós temos aqui o nosso bucket que está armazenado em São Paulo. Eu poderia, por exemplo, especificar que eu quero que esses meus arquivos sejam replicados para uma região nos Estados Unidos, uma região no norte da Virgínia. Então, selecionaria aqui o bucket que eu quero que seja o destino desses objetos replicados, clico em escolher caminho e concluindo essa operação. Aqui no final da página, a gente estaria criando ainda mais confiabilidade, disponibilidade, durabilidade para os nossos arquivos, transferindo eles para outra região da AWS de forma automática. E assim eu finalizo mais um vídeo. Vou deixar aqui na lateral um link para um vídeo onde eu falo tudo sobre o AWS Lambda e um link para a playlist de um curso de SNS que eu estou produzindo totalmente atualizado. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, comente, se inscreva e muito obrigado e até a próxima.